Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 1. O caminho para o sucesso. Análise fundamental, análise técnica ou análise mental? No princípio, a análise fundamental. Quando iniciei minha atividade de trading em 1978, a análise técnica era usada por pouquíssimos traders. A grande maioria tomava suas decisões baseada em análise fundamentalista. Muitos fundos de investimento e instituições financeiras consideravam a análise técnica como uma forma de embuste. Atualmente, a situação é oposta. Quase todos os traders utilizam algum tipo de análise técnica em suas estratégias. O analista fundamental puramente fundamentalista está praticamente extinto. E o que motivou a mudança? Dinheiro. E a velocidade e dificuldade em obter lucros consistentes. A análise fundamentalista leva em consideração todas as variáveis que podem afetar o preço de qualquer título, produto ou instrumento financeiro. O analista, então, pondera essas variáveis e projeta o valor de um ativo no momento futuro. O problema dessa metodologia é que raramente ou nunca inclui outros traders como variáveis. Muitos traders, principalmente de futuros, ignoram completamente os fatores fundamentais na tomada de decisão. Além disso, muitos dos movimentos voláteis no mercado são reflexos de decisões emocionais dos players. A mudança para a análise técnica. Desde que existem mercados organizados sob a forma de bolsa de valores, existe também a análise técnica. Porém, ela só foi aceita como ferramenta viável no final da década de 70. Muitos dos operadores do mercado agem de uma determinada forma, adotam o mesmo comportamento formando grupos com mesmos padrões. Estes padrões de comportamento coletivos podem ser observados e quantificados através da análise técnica. Muitos dos operadores do mercado agem de uma determinada forma, adotam o mesmo comportamento, formando grupos com mesmos padrões. Estes padrões de comportamento coletivo podem ser observados e quantificados através da análise técnica. Como método para projetar movimentos futuros de preços, a análise técnica revelou-se muito mais viável do que uma abordagem puramente fundamental. A análise fundamentalista é racional e, portanto, cria uma distância da realidade entre o que devia ser e o que é. A análise técnica anula essa distância e amplia as possibilidades de oportunidades de lucro para o trader. Isso porque ela identifica como os mesmos padrões de comportamento repetidos ocorrem em qualquer intervalo de tempo. A mudança para a análise mental. Se a análise técnica funciona tão bem, por que é que cada vez mais se procura a análise mental, isto é, a psicologia individual do trading? A razão mais provável é que quem procura essa leitura não está satisfeito com a diferença entre o que ganha e aquilo que sente que poderia ganhar. O problema maior está em transformar o conhecimento técnico em ganhos sustentados ou uma curva de resultados crescentes. Pense em quantas vezes olhou para um gráfico, cogitou a direção do preço, mas não fez nada, a não ser observar o preço cumprir a sua previsão. Chamo de distância psicológica a diferença entre a previsão do que vai acontecer no mercado e o gesto de abrir ou fechar uma posição. Essa distância psicológica torna o trading um dos desafios mais difíceis e misteriosos de dominar. Mas poderá o trading ser dominado? Pode ser tão simples e fácil executar as operações quanto as imaginamos ao observar o mercado? A resposta é um sim inequívoco. Esse é o propósito deste livro, fazer com que seja tão fácil agir no mercado como quando estamos a pensar em agir. Isto pode parecer impossível, mas há pessoas que dominam a arte do trading. São poucos, se comparados com a grande quantidade dos que experimentam a frustração e a exasperação, interrogando-se por que não conseguem realizar os ganhos que tanto desejam. As diferenças entre esses dois grupos de traders, os ganhadores consistentes e os outros, são análogas às diferenças entre a Terra e a Lua, que têm em comum existirem no mesmo sistema solar.
mas têm naturezas tão diferentes quanto o dia e a noite. Qualquer um que realize uma transação no mercado pode se intitular trader, mas comparado aos ganhadores consistentes, se mostram tão diferentes como o dia é da noite. Chegar até a Lua é extremamente difícil, mas é possível, e apenas um pequeno número de pessoas já realizou a viagem. O sucesso consistente no trading pode ser comparado a essa viagem. A Lua, vista da Terra, parece tão perto que podemos estender a mão e tocá-la. O trading com sucesso dá a mesma sensação. Há ocasiões em que uma grande quantidade de dinheiro é disponibilizada no mercado a quem tenha a capacidade de fechar uma posição com ganhos. O dinheiro fica aparentemente ao alcance de todos. Para os que aprenderam a ser consistentes, o dinheiro não só está ao seu alcance, mas eles conseguem efetivamente ganhá-lo. Já para os traders que ainda não evoluíram, o dinheiro continuará aparentemente ao alcance, apenas aparentemente. A única coisa no trade que é consistente para esse grupo é o sofrimento emocional. Podem ter momentos de júbilo, mas na maior parte do tempo estão com medo, raiva, frustração, ansiedade, desilusão, desespero, pesar. Então, o que separa estes dois grupos? Será a inteligência, a esperteza, o trabalho, a personalidade? Essas hipóteses seriam plausíveis, exceto se considerarmos que a maior parte dos fracassos ocorre com algumas das pessoas mais brilhantes da sociedade. Médicos, advogados, engenheiros, cientistas. Também, excelentes analistas de mercado são péssimos operadores. A inteligência, portanto, não é um fator determinante de sucesso no trading. Ao trabalhar com os melhores e piores traders no mercado e ajudar alguns dos piores se transformarem em melhores, posso afirmar que a diferença entre um grupo e outro é pensar de modo diferente. Embora os mercados possam ser descritos como um palco de oportunidades intermináveis, eles confrontam o indivíduo com alguma de suas condições psicológicas mais adversas. A característica determinante que separa os ganhadores de todos os outros é que os ganhadores alcançaram um estado mental que lhes permite manterem-se disciplinados, concentrados e, acima de tudo, confiantes, apesar das condições adversas. Muitos dos traders que atravessaram o limiar da consistência conheceram uma dose considerável de sofrimento emocional e financeiro antes de adquirir a atitude determinante para o sucesso. As raras exceções são os que começaram as suas carreiras sob orientação de alguém que conhecia a verdadeira natureza do trading. Uma palavra que poderia sintetizar o trading seria paradoxo. O trading está repleto de contradições de pensamento. As perspectivas, atitudes e princípios que normalmente fariam sentido e funcionariam bem em nossas vidas diárias têm efeito oposto no ambiente de trading. Por isso, as catástrofes financeiras e sofrimento emocional são tão comuns entre os traders. Eis um exemplo. O trading é estruturalmente arriscado. Nenhuma operação tem um resultado garantido. Logo, a possibilidade de errar e perder dinheiro é real. Então, quando realizamos um trading, podemos considerar que somos pessoas que arriscam? A resposta lógica é sim. Se eu me envolvo numa atividade de risco, eu sou uma pessoa que arrisca. E muitos até se orgulham de olhar para si próprios como pessoas que arriscam. O problema é que esse pressuposto está muito longe da verdade. É óbvio que qualquer trader arrisca quando realiza uma operação, mas não significa que ele esteja aceitando aquele risco. Em outras palavras, todo trade é arriscado por ter resultados incertos. Mas será que a maioria dos traders acreditam mesmo que está arriscando quando abre uma posição? Será que aceitam completamente as consequências desse risco? E a resposta é não. Os melhores traders não só correm o risco, como também aprenderam a aceitar e abraçar esse risco. Eles conseguem abrir uma posição sem a mais leve hesitação ou conflito, admitir que a mesma não está funcionando e fechá-la, mesmo com perda,
sem um mais leve desconforto emocional. Se não conseguimos operar sem o mais leve desconforto emocional, especificamente medo, então não aprendemos a aceitar os riscos inerentes ao trading. Não aceitar implica em evitar, e tentar evitar algo inevitável tem efeitos catastróficos. Admitir que estamos errados e ainda por cima perder dinheiro pode ser extremamente doloroso. Consequentemente, algo a evitar. Mas como traders, somos confrontados com essas duas possibilidades em todos os momentos num trade. Como nos mantemos disciplinados, concentrados e confiantes perante uma incerteza constante? Este é um paradoxo elementar oferecido pelo trading. Aprender a aceitar o risco é uma competência de trading, a mais importante competência que podemos aprender. Mas é raro os profissionais que estão dispostos a aprender. Aceitando os riscos, os sinais percebidos como negativos, que poderiam provocar dor emocional, se transformam em informação apenas. E essa informação fornece a possibilidade de ação. Isto chama-se perspectiva objetiva, que não é enviesada nem distorcida por aquilo que temos medo que possa acontecer. Não há erros gerados pelo mercado. O mercado é neutro quando movimenta preços e gera sinais. Os erros são resultados de atitudes e perspectivas erradas de trading. Atitudes erradas que alimentam o medo em vez de nos dar confiança e segurança. Os melhores traders não têm medo e desenvolveram atitudes que os previnem de se tornarem imprudentes. 95% dos erros de trading têm origem nas atitudes que assumimos perante o erro, a perda de dinheiro, a perda de uma oportunidade e a realização de um negócio menos vantajoso financeiramente do que o esperado. Os 4 principais medos do trading. Alguns podem pensar que os traders deviam desenvolver um medo saudável dos mercados. Mas quando se trata de trading, os nossos medos agem contra nós. O medo paralisa. Por isso, perdemos a capacidade de perceber outras possibilidades ou de agir devidamente sobre elas. Perdemos a capacidade de pensar racionalmente. Depois que a situação de medo passa, é que pensamos, eu sabia, por que eu não pensei nisso antes? Ou, por que eu não fiz nada? A fonte desses problemas são as nossas atitudes desadequadas, que são determinadas pela forma de pensar e de ver o mundo com que fomos criados. Portanto, a maior parte das nossas dificuldades no trading tem origem interna. Esses conceitos são abstratos e poucos traders irão se preocupar com eles. Mas compreender a relação entre convicções, atitudes e percepções é fundamental. Há ainda algo a dizer acerca do trading. Não temos que saber nada sobre nós mesmos ou sobre os mercados para realizarmos uma operação ganhadora. Porém, para melhorar o desempenho, é preciso aprimorar a técnica. Mas que técnica? Não é o comportamento do mercado que causa maus resultados, mas as nossas convicções e atitudes. Desse modo, a melhor forma de evitar perdas e garantir ganhos não é aprender mais sobre o mercado, mas aprender a aceitar plenamente a hipótese de um resultado incerto. Não estou sugerindo que dispensemos a análise do mercado ou metodologia para identificar oportunidades. No entanto, esse não é o caminho para obter resultados consistentes. Quanto mais pensarmos que para obter bons resultados é necessário fazermos melhores análises e agregarmos cada vez mais variáveis ao nosso conjunto de ferramentas de trading, mais nos sentiremos desiludidos e traídos pelos mercados. Iremos sentir que não podemos confiar nos mercados, mas a realidade é que não podemos confiar em nós mesmos. A confiança e o medo são estados de espírito contraditórios. Num ambiente em que podemos perder mais do que pretendemos arriscar, é necessária uma confiança absoluta em nós mesmos. Mas para alcançar essa confiança, é necessário treinar o cérebro a ultrapassar a sua inclinação natural. Temos duas opções:
tentar eliminar o risco, aprendendo sobre o maior número possível de variáveis no mercado, caminho da frustração, ou aprender a redefinir as atividades de trading de tal forma que aceitemos o risco e deixemos de ter medo. Se não somos capazes de confiar em nós próprios, conseguir resultados consistentes estará próximo do impossível. O objetivo deste livro é ensinar ao trader a ajustar as suas atitudes e convicções de modo a operar sem mais pequeno medo, mas mantendo a estrutura de referência que o impede de tornar-se imprudente. Durante a leitura, é provável que se depare com conceitos que se contrapõem às ideias e convicções que hoje você defende como verdadeiro no trade. Poderá surgir um conflito interno, e isso é natural. Tenha em mente, porém, que aprendizado é transformação, expansão. Estar predisposto a considerar que existem outras hipóteses que talvez nunca tenha considerado irá tornar o processo de aprendizagem mais rápido e fácil.